Estamos ao vivo, galera. Bom dia, bom dia. Obrigado aos convidados. Bom, esse pode ser o primeiro episódio, né, Bianca, de uma série de podcasts aí. Vou começar dando contexto. A Bianca é uma especialista de mercado aí de bastante tempo já. A gente se conhece faz um tempinho. A Bianca é especialista no tema CAM, né, no tema Key Account Manager. E como isso casa muito bem com o tema Account Based Marketing, que é o meu tema aqui, a gente vem aí nos últimos períodos, né, debatendo bastante sobre esses desafios, conversando, tendo discussões filosóficas sobre isso, até pivotando alguma certa produção de conteúdo aí nesse sentido, né, Bianca? E aí das nossas reflexões veio o insight, né? Por que não tornar esses nossos debates mais públicos, né? E aí veio a ideia da gente começar a criar, né, esse momento nosso aqui. Quem sabe isso pode virar uma série aí de podcasts, por isso que a gente nomeou ali, né, o podcast 01. Então, vamos entender se isso gera valor aí para a galera. Quero agradecer a todos os participantes aí de antemão. E é isso. Aí quero passar aí para a Bianca contar um pouquinho da jornada dela, do porquê ela achou que isso é interessante também, né? Porque ela aceitou aí esse desafio de vir para essa sala e a gente começar nosso episódio de hoje. Bom dia, bem-vinda, Bianca. Obrigada, Caio. Obrigada pela introdução. É isso, acho que quanto mais a gente coloca no mundo as nossas conversas, nossas ideias, a gente agrega para pessoas que estão, de repente, passando por algum desafio, e isso, para mim, pelo menos, é uma coisa que ajuda muito também a resolver melhor os meus problemas. Então, falar sobre eles e trocar ideias com profissionais muito qualificados, que é seu caso, inclusive, faz com que a gente tenha mais visões, pense em outras coisas, né? Vá por alguns caminhos, as sinapses ali trabalhando. Então, fazia tempo que eu pensava numa forma de trazer um pouco disso, né, da vivência, dos contextos profissionais para um público, né? Acho que falar com pessoas é sempre muito importante. Eu sou uma comunicadora de formação, então lá atrás fiz jornalismo, e isso então está muito no meu core, assim, né? Eu gosto muito de falar sobre temas, e acho que gestão de relacionamento, pensando em empresa, é algo que está na minha vida também há muitos anos, já desde que eu me lembro, né? Eu trabalho com isso, sempre frente cliente, frente parceiros, então essa gestão assim de expectativas, né? De entender o que uma pessoa quer para levar para outra, e aí construindo novos produtos, novas estratégias dentro de empresas, sempre foi uma coisa que moveu muito a minha vida profissional. Então, acho que é isso que trazemos aqui hoje, para a gente aterrissar e trazer um pouco desses contextos de gestão de relacionamentos, de grandes contas, e tudo que tem a ver com isso, na verdade, porque cada coisa que a gente faz dentro de uma empresa é uma gestão de relacionamento, então a gente aplica esses conhecimentos de forma muito ampla, né? E aí, falando um pouco de um tema mais técnico, que eu acho que é o Account Based Marketing, que a gente traz, então, como um principal tema agora para a nossa discussão. E aí, eu acho que você pode contar um pouco também sobre a sua trajetória, né, para quem não te conhece também. Legal, Bianca. Obrigado aí, parabéns pela jornada. Bom, eu já fiz algumas transmissões aqui, mas eu vou dar um F5 aí nas minhas relações, vou contar um pouco aí, bem pitch de elevador mesmo. Eu, há mais ou menos de uns 5 anos para cá, eu venho ajudando empresas que atuam com tecnologia, né? Que atuam com vendas complexas. Dentro desse mundo de tecnologia, a gente tem muita coisa, né? Então, a gente é mais habituado a ajudar empresas que trabalham com vendas complexas, que trabalham na jornada de transformação digital, trabalham com desenvolvimento sob demanda. A gente está falando de high ticket mesmo. Mais ou menos de uns 5 anos para cá, eu venho me aprofundando nesse tema de Account Based Marketing, mas isso não é algo... Talvez eu já tenha convivido com isso há bastante tempo e não sabia o nome certo disso, né? E aí faz mais ou menos uns 5 anos que eu descobri. Eu tenho uma jornada também na área de vendas, né? Me relacionando com grandes contas. Minha base de formação de mercado foi o mercado de telecomunicação. Me formei em marketing, mas nem eu nunca atuei com marketing.
Então, atuei em alguns nomes aí relevantes do mercado, fui executivo da BlackBerry lá atrás, não sei se todo mundo tem idade para lembrar o que é isso. Peguei fusão de Embratel com Claro, já trabalhei em outras operadoras. Eu sempre tive à frente ou de trazer novos negócios, me relacionar com grandes contas que não tinham faturamento, e trazer esse novo faturamento para essas companhias, ou à frente de me relacionar aí com decisores e influenciadores na gestão da conta, né? E aí entrando um pouco na matéria de CAN. Então esse sempre foi meu mundo, né? Ou eu estava à frente de novos negócios ou de relacionamento. E aí, por isso que fez muito sentido quando eu encontrei ali tudo que a Itzma reuniu sobre Account-Based Marketing, comecei a ler e me aprofundar um pouco sobre CAN também, e acabou fazendo muito sentido. E aí hoje eu ajudo essas empresas de tecnologia a aplicar boas práticas de Account-Based Marketing em cima do eixo LinkedIn, né? Eu acho que o ABM ele é um tema muito complexo, né? Não sei se a gente vai entrar num contexto aí do que é o ABM agora, né? De repente seria interessante. Manda ver. Legal. Então, o Account-Based Marketing, gente, ele foi uma metodologia que chegou faz alguns anos no Brasil, que tem sido falado de forma mais recorrente. De um tempo para cá, vai uns 3, 4 anos no máximo, mas quero compartilhar com vocês que não é nada novo, tá? Isso existe, já é praticado por empresas como Microsoft, Sharks Global, Capgemini, Cisco, desde meados dos anos 90, né? Isso só tinha outro nome, lá em meados de 90, comecinho dos anos 2000, chamava Client Centric Marketing. E aí, em meados de 2004, mais ou menos, uma organização no Reino Unido, a Itzma, até coloquei aqui uma referência a eles, o livro foi escrito por eles, começa a fazer pesquisa nesse sentido, a entender o que é praticado sobre o olhar de conta, né, no mercado, e reunir esses indicadores, e aí que o Client-Centric Marketing vira Account-Based Marketing, com principalmente a história desses cases como Microsoft, Cisco, Capgemini, à frente dessas iniciativas, e a Itzma divulgando esses dados para o mercado, aí, colocando isso de forma mais pública, né? Basicamente, o que o Account-Based defende é que você tem que fazer marketing, que você tem que sair para o mercado de uma forma mais especializada do que generalizada, né? Então, a gente... o mercado é acostumado a criar marketing, iniciativas de uma forma massiva, então a IBM defende que você não tem que orientar suas ações de mídia, de escrita ou de abordagem de forma massiva, e sim de forma segmentada, né? Então, bom, legal, se eu faço marketing de forma massiva, eu fico falando só da minha solução. Agora, será que não seria interessante eu fazer um marketing da minha solução aplicada para o varejo? Aí eu já começo a segmentar um pouco. E, até dentro de varejo tem as suas nuances, né? Qual a diferença de fazer um marketing, falar para um público varejista de vestuário e falar para um varejista atacadista, por exemplo? É completamente diferente. São dois nichos dentro de varejo que têm desafios completamente diferentes. Legal. Ainda assim, bom, vou fazer só para atacadista. E fazendo marketing só para atacadista, como que eu me relaciono com contas diferentes, né? Sei lá, vou chutar 2 nomes aqui, o Açaí e o Tenda. Imagino que o Açaí tem os desafios de negócio dele, e o Tenda tem desafios completamente diferentes também. Então, eu posso criar iniciativas de marketing, iniciativas de aquisição desse relacionamento e futuramente dessa conta, abordando esses desafios que eu sei que é comum. O tema Account-Based Marketing, ele tem ali 21 canais de aquisição de clientes dentro dele, né? Você pode fazer iniciativas de PR, marketing físico, né, outdoor. Eu posso fazer um marketing direcionado para uma conta, por exemplo. Eu quero atender a Ambev, e aí eu vou lá e coloco o outdoor na frente da Ambev. Ou eu patrocino, coloco um vídeo na televisão dentro do elevador da Ambev para aumentar essa conscientização, agir no consciente das pessoas, né, e no subconsciente. Então, tudo isso é IBM, né? Eu posso fazer estratégias de PR, orientado à conta, eu posso me posicionar no Google orientado à conta, fazer estratégia de SEO, fazer estratégia de mídia no Instagram, no próprio LinkedIn, né?
No nosso caso, a nossa especialidade é posicionar ali, ajudar os nossos clientes a aumentar a voz da marca no LinkedIn, a colocar principalmente, a gente vai falar bastante disso, a autoridade dos seus C-levels, dos seus diretores e dos seus líderes à frente da marca, né? Uma coisa é a marca se comunicando de forma especializada, isso já é ótimo. Né? Uma marca especialista tem um software que resolve uma dor em varejo, isso já é ótimo, já é especializado em varejo. Mas uma coisa é a marca se comunicando, outra coisa é o líder, o C-level se comunicando à frente da marca. Isso dá uma outra conotação. Então, de forma macro aí, eu tentei dar uma contextualizada. Espero que tenha conseguido de forma clara, viu, Biana? Muito bom. Aí, pensando nessa parte da personalização, a gente quis trazer como um primeiro tópico para essa discussão, para essa primeira discussão que a gente está fazendo, justamente uma coisa que pode ser bem contraditória, né? Porque a gente viu o conteúdo, né, há alguns anos, assim, já tomando um pouco corpo aqui de marketing, falando sobre marketing de conteúdo, a gente viu isso lá nos idos de 2012, 2013, quando as redes sociais começaram a realmente se difundir, né, no nosso meio, e aí veio essa questão de a marca precisa entregar um conteúdo, e aí isso era feito de uma forma lá atrás, que depois foi se incorporando, né, a estratégias de marketing, de fato, ganhou uma atração enorme, né, nesse sentido, e hoje muitas técnicas, né, inclusive, difusão desse tipo de coisa com automações e ferramentas. Então, a gente viu isso, e aí a gente percebe hoje uma contradição, né, de que o conteúdo que a gente falava tanto sobre segmentação, vamos falar com o público correto, a gente viu hoje agora as abordagens de vendas ficando muito pasteurizadas, né? Eu gosto muito desse termo, assim, né? Uma coisa que a gente olha e bate de pronto, você enxerga que aquilo foi feito por um robô, não foi a pessoa que escreveu, né? A gente recebe no nosso LinkedIn aí, dia após dia, mensagens ali no nosso inbox, que você bate, às vezes a pessoa nem troca o nome, né? Não tem nem o cuidado de trocar o nome, né? E aí, tentando trazer ali algum ponto do seu, né, que ela possa ter lido a seu respeito, colocando alguma questão nesse sentido, que tira totalmente na minha visão, assim, quebra muito essa expectativa, né, de que, às vezes, o marketing fez ali um trabalho super interessante, trouxe, né, as partes bem específicas, né, de cada empresa, de cada stakeholder ali, cada decisor dentro do processo, e aí, por causa de uma estratégia, talvez, de vendas de abordagem, né, que vai mais nesse sentido pasteurizado e com mensagens que não são tão boas, você quebra isso. E esse primeiro momento da quebra, da ruptura, que alguém chegou no seu, sei lá, no LinkedIn e falou alguma coisa que você falou, nossa, que chato isso aqui, né? Hora errada, mensagem errada, você não malemar, você lê o nome da empresa que a pessoa falou para você não se interessa pelo que a pessoa está querendo te oferecer, e aí a gente cai nesse ponto, né? Então, que a gente quis trazer aqui como tema dessa primeira conversa. E aí, para dar um panorama de pesquisa que a gente fez aqui para deixar alguns dados, né, para a audiência, a gente viu aqui, a McKinsey trouxe uma pesquisa dizendo que o aumento de receita com a personalização de conteúdo de marketing é visível de 10 a 5%, de 10 a 15% do aumento na receita. Então, empresas que conseguiram ver esse aumento realizado, né, em receita direta. A Accenture fez uma pesquisa a respeito de percepção do consumidor. E eles dizem que 91% dos consumidores estão mais propensos a comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas. Então, quando a gente vai falar também de qualquer C-level também é um consumidor, né? Eu acho que cada vez mais a gente está tentando se diferenciar e encontrar a coisa personalizada para a gente, né? Que foi feita sob medida. Né? E o Salesforce, que é uma das maiores plataformas de vendas do mundo, né, para CRM, gestão de funil e tudo mais, também fez uma pesquisa que diz que a frustração com a falta de personalização atinge 66% dos consumidores. Então, também tem essa questão aí muito pontual a respeito de coisas diretas em funil de vendas, né? Então, com isso, a gente pode ir para uma primeira pergunta, né, que é pensar por que o IBM traz essa questão da personalização de forma tão forte
como isso de fato impacta numa conversão, num funil ali, e como você percebe, Caio, que a gente tira essa pasteurização, né, e essa coisa tão mecânica ali, às vezes robótica, né, usando Sim. essas estratégias. Legal, legal. É um tema bem polêmico, né? Você trouxe alguns dados aí, eu lembrei de uma coisa que eu li, foi repostado aqui no feed. Eu não sei exatamente a veracidade disso, mas parece que o Elon Musk postou no X, né? Que ele pretende, não sei se foi uma brincadeira da parte dele também, pretende comprar o LinkedIn só para acabar com as mensagens de venda, né? Acho que é uma brincadeira polêmica que tem muito a ver com esse tema, e principalmente no Brasil, né? Eu acho que o uso do LinkedIn, dessas estratégias, essas mensagens pasteurizadas de vendas aumentaram muito. Ali, até dentro da própria Salesforce, nasce aquele conceito de receita previsível, ali em 2011, com o Aaron Ross, né? E de uns anos para cá, essas iniciativas de outbound vêm crescendo muito, principalmente ali no LinkedIn, e ao mesmo tempo a percepção de quem está na outra ponta de que aquilo é uma estratégia, né? Então isso aumentou muito também, e aí eu amo seguir frameworks aqui, eu acho que a gente, se tem coisas que já são praticadas há muito tempo, por exemplo, a Xerox Global é uma grande escola de vendas mundial, né? Então, se tem coisas que nasceram ali, nasceram dentro da Salesforce, e são boas práticas, né? Como frameworks, como Spin Selling, como Bunch, GPCT, são todos frameworks que são boas práticas de mercado, já foram validados que dão certo, né? Agora, o grande problema é quando, usando esses frameworks, a área de vendas ou a área de marketing faz um trabalho pseudo-preguiçoso com os frameworks, né? E aí que o framework, se você foi pseudo-preguiçoso, aquela estrutura daquele framework fica visível para a pessoa que está sendo impactada lá na ponta, seja de uma iniciativa de marketing ou de uma iniciativa de vendas, né? Do tipo, oi, fulano, né? Não falo, tem umas até que erram, né? A automação ali, o first name, né? Mas não estou nem falando disso. Até quando acerta, percebi aqui que você tem o cargo tal e não sei o quê. E aí, assim, só personaliza esse começo e aí já, uau, cai naquela tentação, desce aquela cachoeira de falar da sua solução, né? Olha, eu tenho uma solução de RH que faz isso, faz aquilo, dá o benefício X, Y, Z. Calma, a gente nem se conhece ainda, né? Você nem sabe qual é o meu contexto, o que eu preciso. Eu costumo estudar bastante cases ali do centro de case de sucesso da ferramenta de marketing do LinkedIn. E tem alguns cases. Ontem eu estava lendo, só estou numa dúvida aqui se era o case da Salesforce ou da Cisco. Que a head de marketing fala, a gente pode até prever o que o nosso potencial cliente precisa sobre uma ótica da nossa solução, mas a gente nunca vai acertar, e é impossível acertar, mas a gente tem uma ferramenta a nosso favor. Se é impossível acertar, a gente pode perguntar. Né? E aí eu achei esse insight muito legal, e acho que eles fazem uma estratégia via LinkedIn Ads. Dentro do LinkedIn Ads tem uma ferramenta que chama Conversation Ads, né? Que são mensagens do inbox patrocinadas, e aí se eles têm certeza que determinado nicho de mercado precisa de uma solução de gestão de relacionamento, se for o caso da Salesforce, né, por exemplo, eles sabem que as empresas precisam gerir o relacionamento com software CRM para curar, sei lá, 3 hipóteses assertivas de dor, a dor A, a dor B, a dor C. Por que não perguntar para esse público? Por que não fazer uma iniciativa primeiro de mapear qual é o mais votado, para depois orientar suas iniciativas de marketing, depois orientar suas iniciativas de outbound, né? Indo nessas hipóteses assertivas. E o IBM só existe com esse propósito, né? A gente não consegue personalizar uma campanha, uma linha de comunicação, uma abordagem outbound, se a gente não entende as nuances daquele mercado, né? Então, se eu não conheço de forma profunda aquele mercado, eu não sei que dores a minha solução pode resolver ali. Por exemplo, uns anos atrás, a gente pivotou aqui o mercado de marketing e publicidade. Sei que o meu ambiente é tecnologia, mas eu achei que tinha uma grande oportunidade ali. Se eu for falar do mercado de tecnologia, que é o mercado que eu me aprofundo há 5, quase 6 anos,
eu sei o que um C-Level sofre sobre a ótica da minha solução, né? Claro que eu vou acertar, mas eu tenho 3 hipóteses de dores que é batata. Ou é por aqui, ou é por ali, ou é por ali, né? Agora, se eu vou para a área de marketing, eu presumo isso, porque eu não conheço. Então, por que não me especializar, fazer pesquisas, fazer campanhas de perguntar ao público, né? Antes de orientar a iniciativa, né? Então, acho que vai um pouquinho por aí. Você comentou um pouco sobre frameworks, né? A gente ter ali modelos, né? Os pincel e bunch e tal, e em vendas principalmente, que a gente tem isso. E sempre vem na minha cabeça, eu sou jornalista, né? Então, assim, a gente gosta de pergunta. Eu gosto de fazer pergunta. Eu falo que é a profissão que me deu licença para fazer perguntas, né? E quando você vai para qualquer entrevista, né? Você tem todo um processo de se preparar para aquilo, né? Então, entender sobre a pessoa, sobre o contexto, sobre a empresa, e aí isso eu acho que é o beabá da venda, né? Aliás, de qualquer reunião que você tivesse que fazer, na minha opinião, você tem que chegar minimamente ali sabendo com quem está falando, né, minimamente, assim. Você não precisa saber exatamente tem a velha história do rapport, né? De saber qual que é o time que a pessoa torce, coisa nesse sentido. Que isso é um passo além, mas assim, minimamente, né? Se preparar, trazer uma lista de algumas questões e, mais do que isso, é você ter um repertório que te dê tranquilidade para navegar quando você se deparar com alguma coisa que não está no script, né? E eu acho que isso é um ponto que, quando a gente está falando de personalização e de o processo como um todo, é muito bom você ter o norte, mas é muito importante você ter essa flexibilidade também, né? Enquanto você está conversando, eu fiz uma pergunta, escuta. Às vezes a próxima pergunta não é a próxima que está no seu script, é outra pergunta, né? É outra coisa que você vai falar, que você vai perguntar a seguir, né? E eu acho que tem e eu queria que você me falasse um pouco sobre essa ideia, assim, que a pessoa da venda, ela tá lá na ponta, né? A pessoa de marketing preparou o terreno, colocou ali tudo na rua, entregou mensagens e tal. E aí a pessoa de vendas tá lá na ponta falando com o cliente e de repente ela percebe alguma coisa que poderia, inclusive, alterar alguma mensagem, poderia trazer novos insights. Como é que você entende, e dentro da vivência, assim, né, do dia a dia, que essa velocidade na capacidade de mudar as mensagens e essa troca entre marketing e vendas, né, que eu acho que acaba sendo um ponto também, às vezes, de dor, né, entre os times, assim. E como que a IBM lida com isso? Legal. Eu acho que você puxou um ponto interessante aí legal. Às vezes a gente está com um framework, está com aquela pergunta, e aí aquilo sai um pouco do script. Como é que eu acho que o primeiro ponto é você se especializar naquilo, né? Sei lá, eu atendo o mercado de transformação digital, tem várias nuances ali, tem desenvolvimento sob demanda, Data Analytics, RPA, automação, teste, qualidade, é um universo muito grande também. E recentemente eu passei a lidar com uns clientes que se aprofundavam em Data e Analytics, e era algo completamente novo para mim. Eu nunca tinha lidado com esse mercado. Então, como ficou de forma recorrente, eu passei a estudar. E aí, cara, podcast, vou ouvir sobre o tema. Achei um podcast bem especializado lá, se não me engano, da galera da Lura, um negócio assim, e comecei. Enquanto eu ia na academia, enquanto eu ia fazer qualquer outra atividade, eu estava com fone ali estudando. Então, isso é aumentar o repertório, né? Esse é o primeiro ponto, porque senão, de forma muito fácil, a outra ponta vai perceber que você é superficial naquilo. E não tem problema ir até a página 3 ou 4. Tem problema você ficar na página 1, você ficar só nas perguntinhas estruturadas, né? E aí, tendo posse desse conhecimento que transpõe a linha do superficial, pelo menos no primeiro nível, você ter a capacidade de comunicação para absorver aquilo que a pessoa disse também, né? Se você está numa ligação de vendas, por exemplo, você queria perguntar sobre banana, mas a pessoa respondeu na pergunta laranja, você tem que falar sobre laranja naquele começo. Então absorve aquilo, fala, laranja, mas tem que tomar cuidado com a casca da laranja, espirra na pele, no sol, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Amortece aquilo que a pessoa falou primeiro, para depois ir para o próximo passo, né? E aí tudo bem, se você falar, olha, a laranja tem essas particularidades, a lima vai por aqui, por ali, legal a sua visão de que isso sobre a laranja, mas deixa eu te perguntar um negócio, e sobre banana, você já pensou sobre... Aí você vai, né? Então até essa capacidade
de conseguir absorver as coisas e ir trabalhando o que é dito pelo seu cliente, usando isso a seu favor, né? Tem uma máxima, não sei quem é o autor disso, mas eu gosto muito, que é, quanto mais o seu cliente fala, mais ele compra, né? Então, incentivar isso também. Massa. O que você vê, assim, das histórias, da importância de ter um conteúdo relevante, justamente, né? Entenda o repertório e a pessoa te dando informações, você conseguindo navegar, né, nessas informações. E como que, dentro da sua experiência, assim, isso já se materializou mesmo em venda, né? Fechar uma venda, assim, né? Como que você tem algum caso, assim, de algo que era muito difícil chegar naquela pessoa, naquela empresa e tal, e aí usando isso e sendo especialista em conversar, né, de forma especializada com pessoas e trazendo conteúdos relevantes, como que isso se materializa, assim? Como você vê? Eu acho que a gente está no mundo hoje, né? Eu, principalmente, eu sempre fui um cara de prospecção de novos mercados, na época enfim, que eu usava a lista amarela para fazer isso, que eu fazia porta a porta em distrito industrial. Hoje o mundo digital está aí, as informações estão na nossa cara, a gente tem cada vez mais ferramentas para lidar e para acertar, né, esse contexto do nosso relacionamento. Estratégias de outbound, de abordagem, estão cada vez mais difundidas, assim como a gente já falou aqui, a percepção de quem é abordado na outra ponta, de que aquilo é uma estratégia, e quando ele percebe que aquilo é uma estratégia, ele te coloca numa caixinha que tem um adesivo que está escrito assim, ó, vendedor chato, e não te tira de lá nunca mais. Então, a gente está numa tendência, né, já há algum tempo, de que as estratégias de aquisição de clientes e outbound sozinha, elas têm se enfraquecido, né? Então, elas precisam vir acompanhadas de uma linha de produção de conteúdo na área de marketing, e mais do que isso, de uma voz ativa dos líderes dessa marca, usando essa autoridade desses diretores, desses levels, para ajudar a abrir portas. Porque pensa comigo, como pessoa prospectada, a primeira coisa que eu tenho de reação, se eu não conheço, por exemplo, a Impulse, deixa eu olhar aqui no LinkedIn quem é a Impulse. E aí eu já saio com uma estrutura de julgamentos, né? Tá, deixa eu ver, quantos seguidores tem a Impulse? Ah, tem 2.000. Quantos funcionários tem a Impulse? Tá, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, mas é tão pequena a ponto de eu não poder confiar. E aí eu venho numa estrutura de julgamento. Deixa eu ver o site, deixa eu ver depoimentos, né? E o lastro de criação de conteúdo do Caio, à frente da Impulse, usando a marca pessoal do Caio, de linha editorial da própria Impulse, eu posso ter o discernimento de que essa marca é uma marca generalista no assunto, ou não, é uma marca muito especializada em account-based marketing. É legal ser especializado em account-based marketing, bacana, mas será que ela entende do meu mercado? Vou te dar um exemplo, a gente não tem muitos cases aqui a gente está atendendo um projeto agora de empresa SaaS, de software como serviço. Empresa de software como serviço é uma empresa de tecnologia? Sim. Só que o nosso contexto é desenvolvimento sob demanda, é uma venda mais complexa. Eu sou mais especialista aí, né? Entendo um pouco de SaaS, né? Então, talvez se as pessoas olharem meus cases, eles estão indo mais para venda complexa, não em SaaS. Então, de repente, numa oportunidade com um decisor ou influenciador de SaaS, ele pode falar, esse cara tem pouco lastro, pouco conhecimento de SaaS, né? Agora, se eu já tenho, mesmo com pouco case, uma linha editorial em cima de desafios de SaaS sobre uma ótica de marketing, isso me dá a carteirada, isso me autoriza e fala, esse cara sabe falar sobre esse assunto, entende? Então, eu vejo por aí a importância de ter uma linha editorial que ande junto com... aquela história, né? Não dá para a gente só trabalhar o fundo de funil, a gente tem que trabalhar com essa percepção de valor, e a linha editorial, ela tem essa importância nessa frente. Com certeza. E eu acho que quanto mais você tem a percepção de quantas pessoas estão, né? Acho que isso é um trabalho muito, muito interessante que tanto dentro de ABM como de Key Account a gente faz, que é perceber quais são os stakeholders envolvidos, né? Então, assim, essa personalização para cada etapa ali, né? Porque, digamos, enquanto uma pessoa, eu tenho uma função, né? Eu tenho um cargo, eu tenho um determinado nível de poder, né? Cada pessoa que fala com a gente vai ter isso dentro da sua empresa.
E às vezes, assim, para mim, poxa, eu tô precisando muito, que eu tenho uma dor, tá muito difícil fazer esse processo durante o meu dia a dia. Eu gostaria muito de contratar uma empresa que me ajudasse nesse sentido. E a gente lida também com várias questões internas, né? Você precisa ter orçamento para isso, precisa ser prioridade para a empresa, precisa estar como um projeto, de repente, precisa ser... a pessoa que quer comprar, né, ela quer aquela solução, ela vai ter que vender isso também para várias pessoas dentro da empresa, né? E aí eu acho que enquanto pessoa especialista naquilo, consegue ajudar, inclusive, esse campeão, essa pessoa, né, que está muito afim de comprar, a levar essa mensagem, né? De repente, te conectar com outras pessoas e tal. Eu queria um pouco de ouvir, assim, o quanto que isso é algo que é pensado, como que você pensa, talvez entrar um pouco no tático, assim, do que a gente faz aqui na Impulse, né, de como que a gente estrutura isso para já começar a amarrar esse final. Legal. A gente atendendo o mercado de transformação digital, né? No Brasil, esse mercado ele foca em 2 nichos, né? Essas empresas focam em 2 nichos de mercado. O primeiro é finanças e o segundo é varejo. Falando de finanças, a maioria dos clientes vem com a gente e fala: a gente tem que abordar a área de tecnologia, porque é lá na área de tecnologia que está acontecendo todos os problemas sobre um olhar de esteira de desenvolvimento de software. E ali quem tem autoridade é o CTO, é o diretor de tecnologia, é o head de tecnologia. Tá, a gente pode até considerar um manager e um coordenador como influenciador e vamos entender as dores de desenvolvimento. Ótimo, a gente fez isso durante muito tempo e tem um desafio, falar com pessoas de tech é transpor uma barreira alta inicialmente. O muro é muito alto, porque não são pessoas de tanto soft skill, né, de querer trocar uma ideia comercial, de enxergar oportunidades, são pessoas mais fechadas por característica, né? Então a gente criou estratégias para transpor isso, e quando a gente consegue sentar à mesa com o diretor de tecnologia, as dores são latentes, né? Ele está tendo dores de desenvolvimento, como rotatividade de mão de obra de tecnologia, como as sprints, os desenvolvimentos inacabados, entre outras, né? E ótimo. Só que a gente começou a perceber que, beleza, é muito legal ir pela área de tecnologia, mas será que não tem outros caminhos também? E lendo um pouco da literatura do Account-Based Marketing, esse livrozinho que está aí embaixo, a gente começou a perceber que é legal também olhar para a conta. Eles usam um termo que é acessar outras salas dentro da empresa. Então, será que acessando outras salas eu também não posso falar do mesmo assunto, que é a necessidade de desenvolvimento de software? Né? E aí que a gente começou a olhar para as áreas de negócio. Porque se é numa área de tecnologia que a esteira de software está acontecendo e tendo problema, é numa área de negócio que nasce a necessidade. É numa área de marketing, de uma grande companhia, de uma seguradora, por exemplo, que nasce uma necessidade de estruturar um BI e um Analytics, por exemplo. Né? É numa área jurídica que nasce uma necessidade de criar uma automação. Então, a gente começou a se relacionar com esses gerentes de produto dentro dessas áreas, porque o gerente de produto, ele joga a demanda lá, que ele precisa para a área de tecnologia, e começa a acontecer uns problemas, e esses problemas começam a impactar o negócio. E esse cara quer resolver. E, de repente, para essa empresa, é interessante terceirizar aquilo que não seja a core business dela. Né? Então, e aí, por isso que virou um pouco o jogo do resultado, essa galera gerente de produto da área de negócio é uma galera que quer conversar sobre negócio. Então, é mais fácil abrir. O muro é mais baixo inicialmente. Beleza, quando você está sentado com ele, a curva de negociação é maior, né? Você tem que passar por ali, tem que entender se tem demanda. Depois ele vai te jogar para a área comercial, para a área técnica, para levantar requisitos, e por aí vai. Então, é pensar um pouco fora da caixa, e aí, corroborando o que você disse, Bianca, o que dói no CTO não é o que dói no diretor de tecnologia, que não é o que tira o sono do gerente de produto. Né? Então, é por isso que a gente tem que entender bem o contexto. No nosso caso, quem que dá essas respostas para a gente? Dentro das empresas, dos nossos clientes, a gente busca a área de sucesso do cliente. Porque é a área de sucesso do cliente e é o CAM, é o Account Executive, que se relaciona com essa conta, que está no dia a dia do cliente dele. Então, ele tem insumos. Primeira coisa, antes de montar qualquer peça de marketing, qualquer iniciativa comercial,
legal é conversar com essas pessoas dentro do nosso cliente, porque ele vai me contar aquele repertório do que dói no CTO, do que dói no gerente de produto. Sim. E aí pensando assim, quando a gente vai falar de gestão de relacionamento, gestão de contas dessas vendas, né? Sempre tem uma passagem, né? Então, imagina, você gastou todo esse ciclo, esse monte de conversas, esse monte de negociações para vender finalmente uma solução que é complexa, que vai ser utilizada de repente não é a pessoa que contratou, não foi a pessoa que falou sim para você, que vai usar aquilo no dia a dia, né? Então, quando você entra nesse ponto, né, a gestão de conta, que é a pessoa que faz esse pós-venda, né, vai ter ali todo um papel muito relevante de educar, de entender a relevância daquilo para o processo daquela pessoa que está utilizando aquela solução. Porque se a pessoa não muda o comportamento dela no dia a dia para aderir à solução que você vendeu, né, que a sua empresa está entregando para aquele cliente, a taxa de possibilidade dessa pessoa não aderir e depois isso passar a ser obsoleto, né? Ficou ali meio que não serviu para nada. Então, essa é a importância, acho, de conectar, né? E como o Key Account precisa ser também muito conhecedor, né, de todas essas dores e muito ter o entendimento e ter também uma troca, né, nessa passagem de bastão com o vendedor, para entender ali já o que foi dito, quais são as coisas subentendidas. Acho que a gente tem muito essa ilusão, né? Vou pensar assim, é uma ilusão que vai estar tudo no CRM. Não vai, né? Não vai. No dia a dia, a gente não consegue colocar as coisas, primeiro de tudo. Segundo, não dá tempo, né? Eu acho que assim, a gente não tem o tempo. Você resume em tópicos, e aí, assim, o que eu escrevo, né, não é o que você entende quando você lê, né? E eu acho que tem algumas questões que, assim, nada como uma boa conversa, né? Em 5 minutos você passa para alguma pessoa ali muito mais do fino, né? Do ajuste fino, de personalidade, de alguma coisa assim que, pô, você lembra na hora que está conversando e fala, para que o Key Account consiga ter o contexto e trabalhar aquilo da melhor maneira possível, né? Sendo a pessoa que vai pegar dali para frente, né? Que eu acho que tem que ter essa conexão para que todo esse esforço não seja perdido, né? Ao longo, depois de um ano que acabou, né, que chegou ao fim de um contrato, por exemplo, essa empresa não renove, porque ela não conseguiu entender ou realmente aplicar o que estava sendo, né, o que foi vendido ali como algo que salvaria, né, algo que realmente seria relevante ali para o cenário, né, que estava posto ali, do problema que estava posto, né. E eu entendo que tem assim, nas nossas questões filosóficas, né, eu fico pensando na dificuldade de a gente plugar isso da conversa, da calma, de um tempo humano, né, que eu acho que a gente tá faltando tanto experimentar isso um pouco mais, né, dessa calma, com a necessidade do negócio, e aí falando tanto de quem está vendendo como de quem comprou ali o produto, de resultado, né? De você, por exemplo, qual que é, de repente, a temporalidade de um ciclo de venda de 6 meses, o quanto você absorve isso, de fato, né? O quanto isso é factível no dia a dia, você não tem uma meta, você não, né? Então, assim, o que você acha sobre esse ponto, assim, específico, falando de forma mais filosófica mesmo? Claro, nossa, eu acho que assim, no fundo, acho que as duas ciências, né, tanto o Account Based Marketing como o que é Account Manager, eles no fundo têm o mesmo tempero principal, né, que é relacionamento. E relacionamento é sobre entender o outro lado, né? Tem até um quê de psicologia aí, né? Bastante. E eu acho que quando a gente entra nesse contexto de atender a conta, às vezes tem essa ruptura, né? Tinham dois stakeholders, dois interlocutores, né? O gerente que fechou, o gerente de negócio que fechou o negócio, a pessoa que comprou, e aí começa um relacionamento, vai o cara que vai usar a solução e vai uma pessoa de sucesso do cliente, que é uma outra pessoa, né? Então teve uma ruptura aí. Então, eu acho que não adianta ter a melhor tecnologia, melhor processo, melhor CRM, melhor processo dentro do CRM, as melhores automações, se você não trabalhou um terceiro elemento que é crucial, que é o engajamento do ser humano com isso. Não vai renovar se ele não engajar, pode ser o Salesforce da vida. Se a empresa não engajou naquilo, não vai ter resultados, não vai ter, os impactos não virão, né? Então, na minha cabeça, começa aí um novo processo de venda.
É. Convencimento a engajar, né, Bianca? Hoje a IBM ela atua nessa parte do tipo assim, existe um account-based marketing para contas que já são da empresa? Ou a gente fica mais parado na venda mesmo de novas contas? Não, o que a gente defende é que assim, o account-based marketing ele tem que ser adotado como cultura, tá? Sabe aquela reunião de cultura que teve na hora de montar a empresa, que criou missão, visão, valores, para onde a gente vai? Tem que dar um F5 nessa reunião, tá? As coisas no Brasil tendem a chegar muito como bala de prata. O brasileiro ama bala de prata, odeia processo. Né? Não existe mágica, não existe bala de prata, existe um processo. Então o IBM chega um pouco como uma estratégia, uma tentativa, eu vou por aqui para ver se dá, aí tenta 3 meses e fala, IBM não é para mim. Né? Então, não, a IBM tem que ser não adotado como estratégia, e sim como cultura. Sendo adotado como cultura, todas as áreas da empresa, um conceito ali da HubSpot de flywheel, né? Onde eu tenho as necessidades do cliente no centro, a área de desenvolvimento de negócios, vendas, Key Account Manager, sucesso do cliente, marketing, fazendo esse processo retroalimentado com a necessidade do cliente, essas áreas se conversam. Né? Então, a gestão da conta só muda de nome, de Account-Based Marketing para Key Account Manager. Sai do marketing, vai para o manager, mas o account continua ali, né? Então, essas áreas têm que estar... o Key Account, ele tem que ter a mesma visão do IBM, do especialista de IBM sobre a necessidade, sobre ser especializado nesse mercado, né? Com o caso dos AEs, dos account executivos, é mais comum que eles já sejam especializados nesse mercado. E marketing tem uma oportunidade muito grande aí de se especializar com os AEs. Né? Então, é isso que a gente defende. Então, eu acho que, na real, aí, quem é o cara especialista da conta dele sempre é o AE. É o cara que vai gerir a conta daqui para frente. Marketing tem muito a aprender com essa área. Eu gosto muito disso, assim, e tentar integrar, né? Eu acho que tem um desafio das empresas, né, de entender que é muito interessante você colocar ali jogar na rua, né? Toda uma estratégia personalizada. O marketing ama, né? Fazer campanha e criatividade e pensar novos canais, novas mensagens. E aí ter esse alinhamento mesmo interno, que eu acho que é uma coisa muito crucial para funcionar, né? Que todas as áreas estejam cientes e se conversem. Daí a forma como vai ser feito isso, acho que vai de cada empresa mesmo. Se reunião, se e-mail, se Slack, enfim, tem muitos canais para você fazer isso, mas que as pessoas estejam muito cientes, né? E essa velocidade de trazer o que está sendo falado para devolver para dentro de casa, né? Para que isso se transforme também em novos testes, né? É um desafio do dia a dia, não é fácil, né? Tem muita coisa que é operacional que a gente precisa fazer no processo, mas eu acho que dá para colocar isso como uma prioridade, assim, dentro da lista ali, de uma hora semanal, eu acho que é algo bem factível ali, fazer uma weekly para que as coisas sejam ditas, as mensagens sejam, né, passadas e que as pessoas fiquem com isso na cabeça para tomada de decisão numa próxima decisão, no próximo ciclo, né? Eu acho que é bem importante. Eu acho que o mercado muda muito, desculpa, né, Bianca? O mercado muda muito, né? E eu já tive várias sensações de começar a ser usuário do software, e aí eles fazem o onboard, o sucesso do cliente, e aí qualquer coisa que eu fale que saia daquele script ali, não pode ser executado, né? Eu acho que, quando a gente fala, principalmente de vendas complexas, precisa dessa customização, dessas novas necessidades, precisa ser internalizado. Muito bom. Às vezes o simples também, né, é importante fazer o que precisa ser feito, né, primeiro, simples ali, depois você complexifica. Dentro de que account a gente tem um pouco essa ideia também na personalização de um onboarding, né, de uma conversa inicial de uso, entender qual é a principal dor daquele cliente para que essa seja a principal métrica. Então, chegar, né, na resolução dessa dor é a tua principal métrica de sucesso, enquanto um key account, né? Então, assim, você tem que garantir que o que esse cliente contratou a tua empresa para fazer, você vai conseguir entregar num período, né, minimamente ali aceitável, né? Vai depender um pouco de cada produto, tem coisa que vai ser muito rápida, tem algumas coisas que vão levar um pouco mais de tempo, mas eu acho que passado esse setup, o key account ele tem que garantir que essa dor foi sanada, né? Antes de qualquer coisa, né? Antes de complexificar mais, né? Então, acho que tem isso também. E aí,
Vamos falar sobre a importância ali do LinkedIn um pouco para tornar, né, um pouco mais personalizado e falar um pouco de métricas. Eu acho que é interessante trazer também para a gente ir se encaminhando para o final aqui. Legal. Eu acho que começar falando de LinkedIn, a gente tem que começar a falar um pouco do comportamento lá fora no mercado de tecnologia. Então, vou falar dessas big techs, né? Como Microsoft, Red Hat, Hewlett Packard, HPE, Cisco, e como elas se comportam dentro dessa rede, como seus líderes se comportam dentro dessa rede. Eu acho que lá fora, principalmente na Índia, que é um mercado que tem cada vez mais liderança à frente das big techs da Índia. Então, tem muitos cases que a gente estuda que são da Índia, mas principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado que está há anos à frente. Hoje, tem até alguns clientes que às vezes entram na base aqui, e aí eu vou falar para a área comercial, tem que falar, mas você não acha isso meio invasivo, né? Abordar aqui pelo LinkedIn? Falo, cara, como o brasileiro espera bala de prata e não está acostumado a viver, a esperar por esse processo, a correr os riscos desse processo. O LinkedIn ele é o canal número 1 de aquisição fria nos Estados Unidos. Assim, nesses 21 canais de aquisição diferentes que tem no contexto digital hoje, o número 1 nos Estados Unidos é a aquisição fria. Né? E o LinkedIn hoje é protagonista da aquisição fria, né? Só que no Brasil a galera fica muito nessa abordagem pasteurizada e quando lá não, eles estão usando, cara, ferramentas, IA para entender, para automatizar processo e tal. Então, eles usam o LinkedIn com um olhar muito mais tático e estratégico do que no Brasil ainda. Hoje eu vejo que no Brasil, principalmente as empresas de tecnologia, usam o LinkedIn com olhar de reconhecimento de marca, de awareness, né? Não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Então você faz lá o post, fala da sua solução, como isso ajuda tal mercado, tá tudo beleza, mas só trabalhar awareness sem aprofundar o relacionamento, fazer o meio e o fundo de funil, que é a conversão, eu faço uma analogia que é como jogar a rede de pesca e não puxar a rede, esperar que o peixe pule no barco. Né? Então é um pouco disso. Assim como trabalhar só conversão também fica massivo, fica chato. Então é trabalhar a conversão e principalmente uma coisa que a maioria das empresas, já tem empresa que entendeu isso aqui no Brasil, mas a maioria, principalmente de tecnologia, não entendeu isso no Brasil, é o poder que tem usar a voz, a marca pessoal dos seus C-levels, dos seus diretores, dos seus líderes à frente da marca. Isso lá fora é feito de forma já estratégica há muitos anos. E no Brasil as pessoas estão só preocupadas com, vamos falar dos colaboradores, né? Em seguir uma linha de conteúdo ali que o algoritmo goste, falando dos conteúdos de postar memes, e, enfim, virou meio que a sensação que eu tenho, posso estar enganado, né? O Facebook no Brasil está virando meio que o Facebook, né? Na hora que eu abro o feed. Tem um entusiasmo, estou falando como usuário, tá? De abrir o feed e me interessar e me conectar com aquilo, sabe? Você percebe as postagens das pessoas com o mesmo framework, você fala, caramba, algum e-book, alguma cartilha vazou no mercado que a galera tá seguindo, e eu acho que isso, sabe, tem muito mais ali para entregar, né? Que é um pouco dessa coisa da pasteurização que a gente comentou, né? Que até quando você está falando de um conteúdo que teoricamente é personalizado, é de alguém falando sobre um determinado tema que é do domínio dessa pessoa, você percebe, pô, é o ChatGPT, usou isso, né? E eu acho que a gente ficou mais treinado com, pelo menos assim, de todo mundo que eu converso, a gente está treinado para entender meme, né? E o Brasil é o país do meme. Então, você pega muito rápido os padrões. Aliás, a gente, enquanto ser humano, né, foi programado para encontrar padrões nas coisas, né? Então, acho que a gente bate o olho e percebe. Eu, falando a dor, assim, né? Também abri o LinkedIn e ver ali um monte de conteúdo igual, você fala, eu segui uma pessoa porque ela postou uma coisa que foi legal. Depois de 3 dias, você não aguenta mais. Porque assim, 3 dias a pessoa tá falando exatamente a mesma coisa já tá chato, já ficou monótono, já ficou assim, over, né? E o algoritmo é mestre em fazer isso, e eu, daí, bom, ao mesmo tempo que você segue, você dessegue e seguimos o baile, mas
coisas extremamente líquidas, né? Ou relações extremamente líquidas, como, né, filósofos já disseram aí. Eu acho que uma diretriz que eu tenho para isso qual que é o teu tempero, né? Você tem um foco no público, no meu caso é de tecnologia, mas qual que é o teu tempero ali, né? Pô, eu sou um cara de vendas desde sempre, eu estudo Account Based Marketing há 5 anos, então o IBM faz parte do meu dia a dia, eu aplico nos projetos, legal. Eu recentemente coloquei, né, venho estudando já há um tempo storytelling, e o poder que o storytelling tem nas iniciativas de IBM, né? E você criar uma narrativa sobre aquilo, né? Acho que essa semana vai para o ar um vídeo que eu criei falando um pouco de como é usado o LinkedIn lá fora, como a Microsoft, a HPE, a Red Hat utiliza lá fora, como as empresas utilizam no Brasil. Isso que eu falei agora. E a oportunidade, isso é uma oportunidade, é um campo não explorado, é um oceano azul, LinkedIn. Até nessa analogia aí, é um oceano azul. Porque se as empresas não estão atuando de forma tática e estratégica como lá fora, tem essa oportunidade aqui. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos analisar o que eu disse. Olha o poder da narrativa, né? Eu criei um efeito comparativo Estados Unidos versus Brasil, que lá é bom e aqui ainda não se faz. Mostrei um contexto de oportunidade como o Oceano Azul, então eu criei uma narrativa em torno daquela solução. Você percebe que eu não fico falando, olha, eu faço gestão de LinkedIn Ads, implemento o processo de outbound. Em nenhum momento eu falei da minha solução. Eu criei uma narrativa sobre o assunto. E você só consegue criar uma narrativa quando você tem a clareza dos seus temperos. Bom, meu tempero é venda, meu tempero é IBM físico, fazer evento. Não, meu tempero é IBM no LinkedIn. Né? Por aí vai. E aí as coisas vão ficando mais fluidas, tanto na produção de conteúdo, quanto nas iniciativas de aquisição. Né? Muito bom. Acho que enquanto profissionais, a gente também tem que entender o quanto a pasteurização é problemática para a gente, né? É óbvio que tem os frameworks para você contar suas boas histórias, isso também é uma coisa que, enquanto profissionais, a gente precisa entender, né? Acho que cada vez mais o social selling, que a gente vê também muito, muito falado hoje em dia, né? De se colocar, se posicionar sobre algumas coisas, e que eu acho que, enquanto pessoa, para você deixar isso muito claro para fora, existe um trabalho de autoconhecimento, né? De você, que não é fácil, não é simples, não é de uma hora para outra, e que você também precisa estar disposto a, de repente, fazer alguns mergulhos, né, internos, assim, de se conhecer melhor, fazer esse esforço de contar a sua história por texto, sei lá, não é fácil você fazer isso, né, de colocar ali, pô, o que eu realmente fiz na minha vida, né, parar para pensar sobre isso, assim, o que eu já fiz, o que eu já entreguei, quais foram as coisas grandes que eu posso contar a meu respeito, ou as minhas piores falhas e meus piores, né? Aprendeu com isso, né? O que a gente aprendeu com isso de uma forma autêntica, primeiro para si mesmo, né? E, de novo, construindo esse repertório, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, ler, ter boas conversas, ver filme, rever coisas antigas que, de repente, você assistiu quando você tinha poucos anos, 15 anos, 20 anos, e entender quanto isso mudou, como bate em você diferente, porque, né, não é uma coisa simples a gente ganhar esse repertório, não é uma coisa solitária também, acho que envolve as pessoas em volta, o mundo ao redor, né, o quanto a gente se arrisca, né, em se mostrar. Fazer isso aqui, por exemplo, é uma coisa de arriscar, né, de a gente se mostrar, de se colocar, as pessoas não vão gostar, outras vão, e tudo bem também, né, e aonde ressoa também, acho que tem esse contexto, e a gente tentar não se polarizar, eu também acho que é uma coisa muito importante, assim, que o meme, né, a nossa cultura brasileira é o rei do meme, né, de ter o punch, né, aquela linha que vai trazer o lacre, que vai causar riso, que vai causar uma revolta, e o algoritmo ama a revolta, e o quanto a gente, enquanto pessoa profissional, precisa se cuidar para não cair nesse dilema, né, de o tempo inteiro polarizado, porque você precisa estar disposto a conversar com alguém que vai discordar de você em algum ponto. Algumas coisas que aquela pessoa pode dizer, você pode concordar com ela, mesmo discordando do ponto principal, né? E ao longo da nossa vida profissional, ter isso também é algo muito relevante para qualquer pessoa de vendas, qualquer pessoa que faça relacionamento na sua vida profissional, e eu acho que daí somos todos, para que você consiga estar com outras pessoas
sem se exaltar, sem, né, prejudicar um relacionamento, uma venda, qualquer coisa que esteja acontecendo ali, e não deixar isso virar parte de uma pasteurização também, né? Que eu acho que é um cuidado que todos precisamos ter aqui. Legal. E eu acho que, de um ponto que você trouxe, a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas de polarização, né? Por exemplo, no LinkedIn, principalmente, acho que dentro da metodologia e tal, tem alguma coisa que eu já li sobre ter um inimigo comum e criticar esse inimigo comum. E isso está muito... Né? Então, você vê que as coisas morrem, né? Por exemplo, no contexto de marketing, o embalde morreu, o funil morreu, o não sei o que morreu. Cara, gente, nada morreu, cara. As pessoas querem matar uma coisa para dizer, é uma narrativa, para dizer que a solução delas é completamente nova, é o futuro, mas se você for olhar para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, existe uma cartilha que já é praticada há 20, 30 anos como account-based marketing, que, cara, as pessoas seguem essa mesma cartilha, não tem essa de matar ou morrer, de fazer essa polarização, até no contexto político a gente vive um pouco disso, né? Eu acho que isso cai um pouco aí para o nosso contexto nacional de LinkedIn. É isso. Quer trazer alguma amarração para a gente fechar? Não, acho que é isso. Fica a provocação aí, né? Eu falei um pouco de storytelling, talvez tenha outros episódios para a gente se aprofundar e como isso potencializa as iniciativas de IBM. E o que eu quero dizer aqui é que boas histórias movem o mundo. E aí, baseado no que a Bianca colocou, qual é a sua, né? E como você conta isso de forma sedutora. Então, busca lá dentro, ali nos seus aprendizados, no seu repertório. Bota as ideias, como eu faço com a Bianca aqui, para se encontrarem, porque é disso que sai um resultado diferente. E é isso. Essa é a provocação. E, cara, já estou afim a gente está chegando no nosso limite. Já estou afim do próximo episódio. E aí quero te dar aí a liberdade, Bianca, de fazer suas considerações finais aí também. Bom, obrigada por todo mundo que assistiu, que vai assistir no futuro. A gente está programando novas conversas com convidados. Então, se você quiser também participar aqui com a gente, comenta, manda uma mensagem para a gente. Vamos convidar, obviamente, pessoas do nosso círculo para participar aqui e dar um pouco a cara a tapa, que também é legal trazer. Vem para a água, né? A gente gosta de chamar a galera. Quentinho. Tá quentinho. Mas é importante também, às vezes, sair um pouco das pessoas que são só do nosso conhecimento nível 1, nível 2, e, de repente, pessoas que já estão mais distantes. Então, se apresente. Eu sou sempre... Eu tenho algumas premissas na vida. Então, assim, eu sempre aceito convites de LinkedIn e respondo todas as mensagens, né? Não nego conversas. Então, é algo que convido aqui também a fazer. A gente deve falar mais sobre estratégias, né? Trazer, de repente, momentos mais práticos, para falar sobre temas assim tanto de IBM como de Key Account. Hoje a gente quis fazer um apanhado assim para já dar esses pontapés, né? Mas acho que a gente deve trazer mais isso e vamos ouvir também um pouco do público para trazer os temas. Em breve a gente divulga. Muito obrigada por todos que ouviram. Obrigado, galera. Bom dia, boa terça, Bianca. Valeu demais. Falou, gente. Tchau, tchau.